a graça de Cristo seja conosco. Colossenses 3, 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual fosseis também chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Esse é o texto que nós temos já abordado várias vezes nos últimos dias. Vamos abordar hoje e nos próximos 3 dias e quem sabe mais adiante outras vezes, porque há muita matéria a ser desenvolvida aí. E hoje nós queremos destacar, hoje e depois até quinta-feira, terça, quarta e quinta, destacar o tema perdão. Perdoem uns aos outros, diz o texto, diz Paulo nesse texto. Eu quero dar uma introdução geral hoje, mas amanhã e nos outros 2 dias nós vamos pensar em 3 tópicos diferentes. Primeiro, pense em si mesmo. Pense em si mesmo. Depois, pense em seu Salvador. O que Cristo fez por nós. E, finalmente, concluindo, pense em seus irmãos. Então, esses 3 subtemas vão nos trazer bastante bagagem para nossa vida, no nosso dia a dia, né? O que eu estou trazendo é baseado num texto escrito por Megan Hill, que é uma escritora que trabalha em parceria com o Ministério Fiel. Ela vive em Massachusetts, Estados Unidos, e temos então o privilégio de usar um pouco daquilo que ela escreveu, ampliando em algumas partes dentro daquilo que é o nosso entendimento. Então, por exemplo, malícia, fofoca, mentira, metas não cumpridas, metas quebradas, promessas quebradas não cumpridas, corações partidos, crueldade, parcialidade, negligência, egoísmo. Sim, essas coisas, essas situações, nós passamos por elas. Nós as enfrentamos, mesmo na igreja, mesmo entre o povo, chamado povo de Deus, nós enfrentamos essas situações. Com frequência, nós pecamos uns contra os outros. Ainda que juntos estejamos adorando, cultuando o nosso Deus, vivendo juntos, prestando culto ao mesmo Deus, nós incorremos nessas falhas, nesses erros, ou somos vítimas de outros que incorrem nisso aí. Além disso, há uma questão que nem sempre somos realmente amados com sinceridade pelos outros. Provavelmente também nem sempre amamos com sinceridade os que nos cercam. Cada um de nós certamente já foi ferido, já foi magoado e muito provavelmente magoado gravemente. E é bem provável também que cada um de nós já feriu ou magoou alguém, possivelmente também com gravidade. Isso faz parte, porque nós não somos perfeitos e nem somos infalíveis e convivemos com pessoas falíveis e imperfeitas. Então, essas coisas de fato acontecem. O que nos cabe é nos aprimorarmos, o que nos cabe é melhorarmos. Por isso, em meio aos mandamentos para acolher, para servir, para encorajar e amar uns aos outros, nós recebemos esse mandamento para quando irmãos e irmãs na fé falham para conosco e nós para com elas ou eles, nesses quesitos que nós já mencionamos no início,
Então, é a nossa responsabilidade, a nossa oportunidade de, trabalhando isso, podemos viver mais próximo daquilo que é o desejo de Deus. Nossas responsabilidades mútuas na igreja não cessam se ou quando essas regras são quebradas. A nossa responsabilidade continua. Se forem quebradas ou quando forem quebradas essas regras, nossa responsabilidade continua. Em sua carta dirigida aos crentes em Éfeso, no capítulo 4, versículo 32, o apóstolo Paulo orienta os efésios, dizendo o seguinte, que se eventualmente eles tivessem sido ofendidos por pecados cometidos nesses relacionamentos no corpo de Cristo, ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu quero chamar bem a atenção para essa colocação que Paulo faz aqui. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós, você e eu, não merecíamos perdão de Deus, mas Ele nos perdoou. Em Cristo nós fomos perdoados, porque Cristo levou as nossas culpas, o nosso pecado. O grande devedor, que nós vamos ver isso amanhã, o grande devedor para com Deus somos nós. O pequeno devedor para conosco é o nosso próximo. Nós vamos entender isso amanhã um pouco mais claramente, um pouco mais diretamente. Mas por enquanto eu queria que pensássemos nisso, o que Paulo diz aos Efésios, né? Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como? Da boca para fora? Não. Assim como Deus também em Cristo vos perdoou. Com muito sacrifício, com toda sinceridade, assim Deus nos perdoou. E Paulo diz, uns aos outros devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. Senhor nosso Deus, uma tarefa difícil, mas Tu nos dás capacidade para fazer conforme a Tua palavra nos orienta. Capacita-nos, ó Deus, e faz de nós verdadeiros filhos fiéis a Ti, cumpridores da Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.